8. Que bom estar aqui, gente. Tudo bem com você? Muito legal. A gente estava tentando antecipar essa data, mas graças a Deus, porque Deus permitiu que fosse hoje. Tem que ser hoje. Então, graças a Deus, porque Deus projetou. E é muito legal para a gente conversar. É uma tarde gostosa para a gente conversar um pouco. E pretendo, no final, não sei qual que vai ser toda a dinâmica aqui, que se a gente pudesse abrir por um período de perguntas. Eu espero que dê certo, tá? Para a gente abrir para perguntas. Enfim, senão a gente depois abre uma caixinha de perguntas lá no Instagram e você manda a sua pergunta, tá bom? Falar, quem tem Instagram? Quem tem Facebook? Quem tem WhatsApp? Quem tem TikTok? Não? É? Então tá bom, então a gente vai conversar. Já faz parte do tempo que a gente está conversando, né? Por que você não está no TikTok? Tá bom, então vamos lá. Vai ser muito bom a gente estar junto aqui. Perguntei para o Rodrigo o que vocês estavam conversando, né? Nesse tempo de reunir com os pais, que eu acho fundamental esse tempo, porque hoje as famílias elas estão completamente, os pais, né, as famílias estão sendo atacadas profundamente, de uma forma silenciosa, de uma forma abrupta, de uma forma escancarada. Então o diabo não está brincando em serviço, na verdade. E se você observar, as famílias estão sendo desestruturadas, mas muitas das vezes o ataque, a investida do inferno é contra os nossos filhos, os inocentes, né? Aqueles que têm uma fragilidade, têm a sensibilidade, e o diabo tem assumido isso. E graças a Deus por estarmos aqui, a visão da igreja aqui, conseguir abranger e acampar isso com vocês. Nós estamos desenvolvendo, possivelmente até março, a gente começa um novo projeto, especificamente com os pais. Vou dar um spoiler aqui, mas nós vamos chamar isso lá presencial, mas nós vamos criar um canal. Spoiler, tá? E não vale copiar também. É um spoiler, mas não vale copiar também. A gente vai chamar de Café com Deus e Paz. Um projeto de vídeos semanais com temas específicos para pais, criação de filhos. E lá a gente vai trabalhar isso igual vocês fazem aqui, né? Os adolescentes estão reunidos e os pais aqui presencialmente. E lá nós vamos fazer um café da manhã, porque a nossa programação com os adolescentes lá em Ribeirão é pela manhã. Então, eles vão lá, os pais ficam para tomar um café com Deus e a gente com os pais. E a gente vai conversar também para dar essa mentoria. Eu não gosto muito de chamar de mentoria, mas essa ajuda, essa contribuição, na verdade, esse relacionamento, essa troca de experiências, porque, com certeza, você vai ter muitas experiências também para a gente. Mas só uma enquete aqui. Ela fez aqui, mas eu não prestei atenção. Quantos pais de crianças pequenas, até 5 anos? Pais de crianças até 5 anos. Ok, legal. De 5 anos até 10. Uau! Só para a gente ter uma ideia. De 11 a 15. Pré-adolescentes. Acima de 15. Bicho, acima de 18. 18 para cima. Uau. Legal. Faz parte. Acima de 25 já tem. Tem avô aqui? Tem avô? Tem. Sabe o que eu gosto de falar? Talvez você já tenha ouvido eu falar isso. Sabe qual que é a melhor definição de avô que eu descobri?
Melhor definição de avô. Avô é o cavalo bravo que o filho domou para o neto poder montar. É verdade ou não é? É fato. E avô tem o papel de mimar os netos. Certo? Não leve isso completamente na totalidade, mas o vô é para quebrar regras que os filhos estabelecem. Olha, não fala isso. É meio comprometedor, mas é o trabalho dos avós. Mas é bom que você esteja aqui também, porque muitos avós contribuem e ajudam os filhos até não só para tocar no coração dos netos, mas também para ajudar os filhos a observar algumas coisas. E nós vamos conversar um pouco aqui. Deu tempo o vídeo aí? Deu tempo? Foi um tutiquinho, tá bom, então eu vou aí. Mas é bom saber esse perfil para a gente conseguir falar. Na verdade, eu fiz um recorte aqui em um dos temas do nosso seminário para pais revolucionários. Eu fiz um recorte num tema aqui e nós vamos conversar um pouco sobre ele. E algumas coisas talvez você já tenha ouvido, mas guarda o seu coração nisso, guarde essas informações, guarde como semente da parte de Deus. E o meu objetivo aqui nessa tarde é de poder, de verdade, juntos, podermos trilhar um caminho de sucesso, de bênção na criação dos nossos filhos. Talvez você não tenha filho ainda, mas vai ter. Talvez o seu filho está com 5 anos, com menos de 5 anos, você fala, nós vamos conversar aqui com uma visão para adolescentes, mas seu filho vai ser adolescente. E talvez o seu filho que está com 5 anos, hoje, quando ele chegar na fase de um pré-adolescente e adolescente, o mundo vai estar mais caótico ainda. Porque as coisas estão passando muito, 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 muito rápido. E a gente vai enfrentar cada ciclo. E você pode dizer assim, mas qual é a pior fase da criação dos filhos? A pior fase, acho que é aquele momento em que não tem crise. Porque cada fase é um momento de diferença da transição, do cuidado, da atenção, dos desafios. Talvez você tenha desafios como criança, você tem desafio na adolescência, você tem desafio na juventude. E hoje nós estamos enfrentando um desafio porque o nosso ninho ficou vazio lá em casa. Eu faço uma pergunta para alguns assim, o que você vai ser quando o seu filho crescer? E hoje eu tenho que responder isso, porque os meus filhos casaram e o meu ninho está vazio. E, às vezes, na verdade, a gente está desfrutando, né? A Nádia chegou para uma irmã, falou assim, é errado eu não estar mal porque a nossa filha se casou e agora a gente só está nós dois? Ela falou, não, é porque eu não estou me sentindo nada, estou bem, estou feliz, estou sozinho em casa com meu marido agora, a casa ficou grande e estamos desfrutando desse momento. É uma fase. Graças a Deus, nossos 2 filhos já se casaram, estão já bem, né, graças a Deus, estão servindo ao Senhor, completamente envolvidos na obra. Minha filha mais nova se casou agora em agosto, e nós estamos, então, desde então, com o ninho vazio. Deu aí? Se não deu, tudo bem, é só para a gente começar aqui. Mas, enfim, eu queria falar, na hora que estiver pronto, você dá um quente. Mas eu queria falar sobre o tempo de relacionamento com os filhos, independente da idade. Mas a gente começar a pensar como os nossos filhos, ou por que os nossos filhos agem como agem. Não vou entrar propriamente dito nessa abordagem, por que eles agem como agem, mas muitas vezes nós vamos chegar a uma conclusão que muitos dos nossos filhos agem, ou entram numa crise, ou entram num momento de dificuldade da vida, por conta do relacionamento que nós temos em casa, do nosso relacionamento como pais. Então, para você que tem o seu filho muito pequeno, para você que não tem filho, para você que já passou por alguma dificuldade no relacionamento com os seus filhos, tem enfrentado alguns desafios, nós poderemos alcançar isso.
como fazer, como falar e como conseguir a atenção dos nossos filhos. Então, nós vamos falar um pouco sobre isso. E o tema que eu dei aqui é corações em modo avião. Por que muitas vezes nossos filhos estão desconectados da gente? Ou porque nós estamos desconectados com os nossos filhos? Talvez uma dificuldade que nós temos... Deu aí? Tem som? Papai, já chegamos! Não. 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 Papai, já chegamos? Não. Já chegamos! Não. Papai, já chegamos! Chegamos. Ô mãe! Ô mãe! Olha pra cá, mãe! Mãe! Ô mãe! Mãe? Mamãe? Mãe? Mamãe? 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 Mãe? Mamãe? Mãe? 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 Ô mãe? Ô mãe? Mamãe? Ô mãe? Mãe? O que é? Nada! Quem nunca, né? Quem é mãe e pai aqui nunca deu vontade de dizer não, né? Você nunca pensou nisso, de capotar um carro. Mas, enfim. Mas é isso, às vezes, de forma muito simplista, é que a gente encara uma realidade da paternidade ou da parentalidade dos dias atuais com uma certa atenção e, muitas vezes, um desespero. Outro dia, uma mãe me escreveu, falou assim: pastor, me ajuda, por favor. Fala para a pastora Nádia para fazer um contato comigo urgente, porque nós estamos desesperados com a nossa filha de 16 anos. E uma crise, uma dificuldade. Mas, dentro de algumas atenções que eu coloco, cuidando, olhando para os adolescentes, trabalhando e vivendo com os adolescentes, por um bom tempo nós descobrimos algumas coisas dessa dificuldade que alguns enfrentam. E eu poderia dizer de que 85%, vou jogar mais baixo aqui, 85% de adolescentes que nós ajudamos, que nós mentoreamos, quando está num momento de crise, 85% desses adolescentes que a gente trabalha, a gente vai vasculhando, vai tentando entender o coração, vai tentando entender o perfil. Nós chegamos a uma conclusão muito clara, que no final da linha ali, o problema está no relacionamento com os pais. Certa vez, acompanhando um garoto de 14 anos com um problema de vício na pornografia. Ele estava literalmente viciado na pornografia. Não conseguia largar. Era como se ele estivesse viciado nas drogas. E você sabe que o vício da pornografia, né, a pornografia, ela causa na mesma parte do cérebro que uma droga ela atua. É derramado os hormônios ali no cérebro do prazer, da mesma que as drogas causam. E esse garoto nós fizemos libertação, aconselhamos, psicólogo e nada. Avaliando todas as dificuldades, chegamos a uma conclusão que o seu pai estava adulterando e descobrimos um caso de pedofilia do pai naquele processo. Então, além de uma herança maldita, herança espiritual, havia uma falta de relacionamento e haviam casos desse garoto que via o pai, descobriu no adultério e também na pornografia. Um outro garoto já vivia com tratamento psicológico. Certo dia, um líder me liga desesperado, falou: ô João, o fulano de tal, o Zezinho, foi internado num hospital psiquiátrico, precisaram ir lá buscar, que ele surtou
Falei, tá, mas surtou do nada? Estava bem hoje de manhã aqui no movimento dos adolescentes, à noite surtou. O que aconteceu? Aí ele foi contar o caso que descobriram. Ele entrou na sala de casa, o seu pai estava assistindo um vídeo pornográfico, se masturbando na frente do computador. Naquela hora o garoto surtou. Outro caso bem simples, um garoto de 12 anos, tinha acabado de chegar do nosso acampamento, estava feliz, estava radiante, estava voando em Deus, tal. Teve uma situação lá de entendimento com os amigos dentro do acampamento, mas ali já se resolveram, estava tudo feliz, chegou, e na semana o pai marca comigo durante a semana para conversar, mas muito bravo. O pai estava muito bravo. Falou, pastor, nunca mais eu vou deixar o meu filho ir no acampamento. Ele sofreu bullying, ele não quer ir mais na igreja, ele não quer mais ir na escola, ele não quer ir mais para a academia, pastor, ele está trancado dentro do quarto. Eu falei, possível. Não é o cara que eu conheço. Não. Então deixa eu investigar, deixa eu conversar com ele. E o pai muito bravo que o filho estava se trancando dentro do quarto e não queria mais conversar com mais ninguém, não queria ir na escola. Fui investigar, fomos conversar muito perto do garoto, tentar ouvir, colocar os nossos ouvidos bem perto do coração. E eu perguntei, o que está acontecendo? Você não quer mais na igreja? Não quer mais na escola? Por quê? E você falou que foi por causa do bullying, mas já ficou resolvido? E ele disse, não, pastor, eu falei isso para o meu pai para poder justificar, mas é que eu estou com medo de sair de casa, porque eu tenho escutado todas as manhãs os meus pais brigando e meu pai prometendo que ia sair de casa para ir embora de casa, se divorciar da minha mãe e ir embora. E eu fui tentar investigar, fui conversar com o líder dos pais, que também eram da igreja, e o líder falou, realmente, eles estão passando por um momento de crise, os pais. Então, o problema não era do garoto com seus amigos, não era um problema da escola, mas um problema com medo do divórcio dos pais, tentando fugir, era uma fuga que ele estava. Então, onde estava o problema? Mas não é isso que eu quero falar de exemplos, eu quero então ir na Bíblia. Há exemplos de um caso muito específico, que é uma história que me chama muita atenção, talvez você conheça, é a história do filho de Davi, Absalão. Absalão, completamente, de um dia para a noite, ele se revolta, ele foge de casa para muito longe, fica vários dias, um tempo grande fora de casa, e ele levanta uma rebelião contra o seu pai, o rei de Israel. E Davi é o homem conhecido como homem segundo o coração de Deus. Mas o que está nas entrelinhas aí? Por que Absalão, de um dia para a noite, ele se rebela? Claro, teve um episódio muito específico, que foi quando ele pega um estupro na sua meia-irmã, do seu meio-irmão, Aminon, que estuprou a sua irmã, Tamar. Então, o momento é esse. Então, Davi, você sabe, tinha muitas mulheres, então tinha vários filhos de várias esposas. Então, Davi tinha o filho Absalão, e tinha uma filha, e tinha Aminon de uma outra mulher. Então, esse cara era meio-irmão de Absalão. E Absalão pega, então, o estupro daquela menina, da sua irmã, e ele fica indignado. E ele foi, então, a Davi, e Davi realmente rejeitou a ideia de tomar alguma atitude. Se calou diante, como rei, mas principalmente como pai. Se aquietou, se silenciou diante de uma situação muito grave. Um problema familiar, um problema nacional. Houve um crime ali, houve um estupro. Então, Davi não agiu nem como rei, e muito menos como pai. Ele se calou, ele se fechou, e Absalão ficou indignado com aquilo, e foge, rebelde, e causa uma rebelião, e ficou fora, e conseguiu ali juntar algumas pessoas. Mas um momento interessante aqui, que me chama a atenção, é que num determinado momento da ira e da rebeldia de Absalão, ele se assenta na porta do palácio, e as pessoas que se achegavam para conversar, para serem julgadas, ou para ter alguma audiência com o rei, Absalão chegando e dizia assim, quem me dera o rei fosse eu para resolver a sua causa, para resolver as causas de Israel. Que bom seria isso? E é uma expressão que dizia assim, e com isso,
Absalão furtava o coração das pessoas que se achegavam até o rei. Então eu digo que muitas vezes, as nossas atitudes como pais estão levando os nossos filhos a se tornarem rebeldes, se tornarem afastados. E muitas das demandas que nós temos visto como as famílias têm enfrentado e não têm conseguido administrar, tamanhas demandas, têm estado desnorteadas e não sabem como fazer. Diante de tantas investidas do inferno, muitas pessoas estão sendo afastadas de terem uma experiência com o Rei Jesus. Talvez nós como pais, muitos pais, estão afastando os filhos de terem as suas experiências com o Rei. Davi aqui prefigura Cristo, certo? Então essa atitude de Absalão estava roubando a oportunidade das pessoas estarem e ir até a presença do rei Davi, de Jesus. Então muitas vezes as nossas atitudes, ou de atitudes que nós não tomamos, nós estamos afastando os nossos filhos de Jesus. Pelos nossos exemplos, pelas nossas omissões. Sabe uma coisa que nós temos visto muitas vezes acontecendo? Vi isso há 2 semanas atrás, que eu conversei com uma mãe e com o filho. E a Nádia tem falado isso, talvez ela vai falar um pouco sobre isso. Você conhece aquele texto de orientação de Paulo em Efésios, falando aos filhos, na verdade, olha, filhos, obedeçam aos vossos pais, que é um mandamento, citando os mandamentos, que é mandamento, obedeça aos vossos pais, porque isso é honra aos filhos. E quando você honra o seu pai, você vai prolongar os seus dias de vida na terra. E esse caso específico, eu conversei com esse adolescente, com a mãe. A crise era, o pai estava quebrando algumas regras dentro de casa, de falha de caráter, e cobrando o filho de uma postura de filho, e a mãe, sendo crente, cobrando do filho, de um adolescente de 16 anos, cobrando uma atitude: você tem que honrar o seu pai. Você tem que honrar o seu pai, independente do que ele está fazendo. É isso? O filho tem que honrar o pai. Só que em um determinado momento o filho explodiu, gritou com o pai, rejeitou, aí desobedeceu, se trancou no quarto e não queria falar mais com o pai. E o filho, chorando, me disse: eu tenho honrado o meu pai. A minha mãe está me cobrando para eu honrar meu pai, para eu dar o testemunho em casa, para o meu pai se converter. E o garoto, de 16 anos, carregando esse peso de honrar o pai. Mas eu mostrei para aquela mãe, com muito jeito, claro. Falei: mãe, você conhece esse texto que você está cobrando o seu filho, de honrar o pai, de honrar vocês. Mas vamos dar uma sequência no versículo 21. Fala assim: e vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos. Muitos pais estão afastando os filhos de Deus. E esse garoto, cara, é aquele garoto... A gente conversa, né? Se deixar, nós íamos ter uma creche lá em casa. Você conversa com o garoto, o moleque está voando, cara, o moleque líder, todo mundo... Em Deus, ele fala assim: como que esse moleque gritou com o pai? Ele gritou, ele mesmo falou: eu gritei com meu pai. Só que eu estourei, eu não consegui mais. O que aconteceu? Os pais provocando a ira nos seus filhos. Aí, quem está mais errado? Você está me entendendo que os pais estão levando os filhos a pecarem? Estão levando os filhos a um descumprimento da palavra de Deus. Claro que Deus julga toda causa. O que Malaquias capítulo 4 diz? Nos últimos dias enviarei o espírito do profeta Elias, e o coração dos pais se converterão ao coração dos filhos, e dos filhos aos pais. O que está falando aí?
se converter o coração dos pais, os pais se converter ao coração dos filhos, e dos filhos aos pais. Então, queridos, eu não quero nessa tarde aqui, esse privilégio de estar com você, eu não quero jogar peso nenhum ao seu coração, aos seus ombros, aquilo que você tem vivido. Eu quero, juntamente com você, a gente tentar desembrulhar ou tirar alguns conceitos ou lhe dar algumas chaves para, de verdade, conseguir alcançar o coração dos nossos filhos. E como alcançar o coração dos nossos filhos? Como eu disse, eu fiz um recorte aqui sobre esse tema, corações em modo avião, quando os nossos filhos estão desconectados, estão como Absalão, estão ali sendo influenciadores para atrair a dispersão do coração da família de Deus. E talvez tenha sido no mesmo dia que eu conversei com esse garoto, a Nádia conversou com uma garota, também mais ou menos da mesma idade, na mesma condição, que aí já era madrasta, que estava provocando a ira da enteada, e o pai não fazendo nada, a ponto da menina sair de casa e morar com a mãe, só que a mãe envolvida completamente em pecado, uma casa totalmente desestruturada. E a gente olhava assim e falava, que vontade de adotar essa menina, trazer para perto. Uma menina graciosa, com as suas dificuldades. E a Nádia teve um sentimento e uma revelação de Deus. Ela começou a orar por essa menina. E a Nádia dizendo, eu me faço uma mãe dessa geração. Eu quero pedir perdão diante de Deus, não pelo erro dos pais, mas por esse erro dessa geração, dos pais dessa geração, que está provocando a ira dos filhos. E estão cobrando que uma honra. Mas você não vai na igreja, você não é líder lá na igreja você é bênção, lá na igreja você faz tudo, você está na igreja, você está mil maravilhas, todo mundo te elogia, o pastor te elogia, todo mundo te elogia. E aqui em casa você é esse traste, nas suas atitudes com o seu pai. Mas, cara, eu sei, eu conheço a família, eu conheço o pai, o que o pai provocou de ira nesse garoto, e o que a madraça, no caso, provocou de ira nessa garota. Corações furtados, corações que estão sendo tirados da oportunidade, muitas vezes, de Deus, de ter as suas experiências com Jesus. Mas de forma muito mais prática aqui, como podemos falar ao coração? Muitas vezes, casos de famílias, casos mal resolvidos em família, o tempo não apaga. Davi, o homem segundo o coração de Deus, o grande rei de Israel, teve um caso mal resolvido para com um dos seus filhos, ou para com os seus filhos, Absalão, Aminon e Tamar, que tem esse. Então não aparece em nenhum momento na Bíblia que Davi tenha tido uma atitude com esses três. E aqui sem falar, talvez, da mãe, né? Onde estava a mãe de Absalão? Onde estava a mãe de Tamar? Onde estava a mãe de Aminon? Não aparece, ok, mas quem sabe uma presença ali seria bem-vinda. Uma presença da mãe, que a Nádia vai falar um pouco sobre isso. O papel da mãe, que traz aconchego, que traz soluções, que traz para perto do coração. Então, casos de família mal resolvidos, o tempo não se apaga. Absalão saiu, fugiu, e a amargura cresceu. E junto com a sua amargura, trouxe outros amargurados, porque ele criou um exército para tomar o trono de Davi. E tem todas as situações. Ele se programou, Absalão em um momento se programou a estar com o seu pai, Davi chamou o seu pai para estar junto, Davi se recusou,
Poderia ter aquele momento de pedir perdão, se reconciliado com o seu filho, ajudaria. Há momentos que dá para consertar, só que o tempo não apaga a amargura, o tempo não apaga algo que foi feito, foi realizado, um coração ferido, um coração machucado. E nós sabemos, de forma muito prática, olharmos para alguns princípios, ou poderia dizer função, da família. Função do pai, da mãe, função do casal, função dos filhos, dentro do relacionamento. Para não corrermos o risco de olhar para a nossa casa, para os nossos filhos, e isso independente da idade, e principalmente os dias de hoje, em que há tantas atrações, há tantas distrações para os nossos filhos, em qualquer idade, não tenhamos corações dos nossos filhos em modo avião. Você vai falar, vai tocar, e eles não vão te ouvir. Você vai tentar falar, eles não vão te escutar. Eles vão perceber. E muitas vezes, as nossas atitudes falam muito mais alto do que as nossas palavras, do que aquilo que estamos investindo nos nossos filhos. Então eu queria mostrar aqui, pode mudar os slides para mim? Por favor, é aqui, né? Princípios básicos de uma estrutura familiar saudável. Pode mudar. Esses princípios básicos de uma estrutura familiar, princípio e função do pai, função da mãe e função dos pais dentro de casa. Isso pode nos nortear a como olhar para o nosso relacionamento, em como estamos no nosso relacionamento e juntamente com os nossos filhos. Pode mudar, por favor. Primeiro, o princípio de responsabilidade ou função do pai, ele tem a responsabilidade trazendo a liderança para dentro do lar através de, pode mudar, direção, missão, limites e proteção. Qual que são essas funções? Aí você vai olhar assim como pai, poxa vida, é tudo isso que eu preciso? É tudo isso. E não estamos inventando nada que Deus não pediu para que o homem fosse dessa forma. A questão é que, se a gente for mais a fundo um pouco, nós vemos que as estruturas familiares, a desconstrução familiar, a desordem familiar, tem comprometido a partir do relacionamento, e os que mais têm sido afligidos, como eu disse no início, são os filhos, infelizmente. Eu não sei se há casos aqui, você, ou se há casos de adolescentes, que nós acompanhamos também, como os nossos filhos de pais divorciados se sentem culpados, carregam uma culpa do divórcio, da briga, da separação dos pais. É incrível. Principalmente no processo da adolescência, no tempo da adolescência, como que eles carregam a culpa do divórcio, da separação. Por que será? Por conta dessa desestrutura. Porque está faltando alguma ação, e aqui essas ações aqui é do pai. Diga, os pais, diga eu. Quem é pai? Diga eu. Eu, você. Então nós vamos conversar primeiro, e aí você prepara aí do seu lado que a sua esposa está, já prepara o seu rim aí. Vai sair cutucão de todo lado. Mas aí depois você dá o troco, tá? Que aí nós vamos falar da função da mãe também. Pode mudar. O homem tem como prioridade estabelecer dentro de casa prioridades. Ele precisa estabelecer dentro de casa, principalmente na educação e na formação dos filhos, essa visão de olhar, pôr no papel o que eu preciso dar primeiro. E hoje nós temos, infelizmente, olhado e visto muitos pais, aqui eu estou falando com os pais, muitos pais que estão mais preocupados em dar presentes do que ser presentes, do que investir a sua vida em estar presente. Olha, eu posso te garantir que os nossos filhos, eles estão querendo muito mais a nossa presença do que os nossos presentes. É que eles não demonstram isso. Pela característica de uma geração que nós estamos vivendo, de filhos
de crianças e adolescentes, que é uma geração consumista, você pensa que você vai conquistar o coração deles dando muito presentes, dando o último smartphone, o último tênis, o tênis da hora, de marca, um Air Force, um Vans. E você acha, então conquistei o coração, ele ficou feliz. Mas amanhã você nem está em casa, você chega em casa, seu filho está dormindo, você sai, seu filho está dormindo, e você não conhece as aflições, as lágrimas do seu filho. E o presente que ganhou, ele só vai se exibir na escola, mas quando ele chega em casa, onde está a presença? Onde está esse momento de cuidar dos seus filhos? Os corações dos nossos filhos, eles estão batendo, estão querendo a nossa atenção, mesmo que em silêncio. Eles precisam da nossa presença, e nós precisamos estar junto dos nossos filhos. Se você quer que seu filho seja íntegro, seja você primeiro a pedir perdão quando você erra. Sabe uma dificuldade dos pais de hoje? Acham que pedir perdão para o filho, quando erra, acha que é uma reação de fraqueza. Não, eu não vou pedir perdão, eu vou perder a minha autoridade se eu pedir perdão para o meu filho. Muito pelo contrário, você vai ganhar admiração, porque seus filhos sabem que você erra, e que você errou naquele momento. E quando nós precisamos, de fato, pedir perdão para os nossos filhos, nós precisamos fazer. Isso vai gerar uma segurança e integridade no coração dos nossos filhos, independente da idade. Independente da idade. Pequenos, erramos, pede perdão. Ele talvez não vai entender muito. Mas entrou na fase da adolescência, pré-adolescência, eles estão prestando muita atenção nas nossas posições, nas nossas atitudes. Nós podemos ser substituídos no trabalho, na sociedade, mas no coração dos nossos filhos, nós nunca seremos substituídos. Nós nunca. E eles precisam da gente muito mais do que eles demonstram. Principalmente a figura paterna. Passa aí, por favor. Os limites é a primeira função do pai, estabelecer limites dentro de casa para os nossos filhos, desde pequeno. E estabelecimento de limites do pai gera noção de sanidade moral, é a formação de caráter. Você já percebeu que os seus filhos, mesmo pequeno, eles estão te testando? Sim, não? Coloca lá na mesa, a sua decoração na mesa, e o bebezinho lá começa a engatinhar, ele vai pegar, certo? Se você deixar pegar, pegou e lascou, quebrou. Beleza? Mas se você estabelecer um limite que não é para ele pegar aquilo, ele vai ter que entender que há um limite. Quando ele começou a entender que ele não pode fazer aquilo, ele vai tentar de novo. E você já percebeu que normalmente é assim que ele faz? O que ele está pedindo? Eu preciso de um limite. Eu preciso. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Todos nós precisamos de limites. Eu poderia dizer que o limite está implantado no DNA do homem. Porque quando Deus criou o homem, criou a mulher e colocou colocou no jardim do Éden, Deus colocou uma árvore no meio do jardim. Certo? Você sabe dessa história. O que Deus falou? Adão, você pode comer de todos os frutos que há nessa terra, de tudo que você pode comer, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, você não pode comer desse fruto. O que é isso? Por que Deus colocou uma árvore no meio do jardim? Você podia comer de tudo. Limites. Para que quando você comer, certamente você vai morrer. Se você comer, você vai morrer. O que aconteceu? Não morreu fisicamente, mas morreu espiritualmente. O pecado entrou na vida do homem. E a morte persiste. Limite. Deus colocou e coloca limites. Deus coloca limites no oceano.
Deus coloca limite na noite e no dia. Deus estabelece o limite para o homem. E nós queremos hoje, por conta da sociedade, da pressão da sociedade, da parentalidade moderna, nós queremos deixar os nossos filhos fazerem o que quiser e escolher quem eles podem ser. Você já ouviu isso, por acaso, em algum lugar aí? Meus filhos de 10 anos podem escolher, inclusive, que gênero ele vai ser. Quem tem filho de 10 anos aqui? 8, 10 anos. Seu filho sabe escolher, não sabe escolher a roupa que ele vai pôr. E a sociedade está tentando inculcar na mente. O faraó está tentando matar os pequenos. Os religiosos estão tentando matar os pequenos, porque está vindo um avivamento por meio dessa geração, está vindo a salvação por meio dessa geração, está vendo a libertação por meio dessa geração de filhos que têm nascido nessa geração, nesse tempo, nessa época. Lembra de Moisés? Lembra de Jesus? Por que o inferno está tão, cara? E hoje, mudança de sexo, sendo feito num programa do SUS, de graça. Que um menino de 10 anos pode escolher, eu nasci num corpo de menina. Não pode escolher, porque nós não temos limites. Como dar limites de forma prática? Desde pequeno, querido. Estabeleça limites para os seus filhos. Olha, daqui você não vai. Bebezinho, coloca a mão ali, para ele não pegar uma vez, 2 vezes. Uma coisa você não pode fazer. Você não pode corrigir o seu filho na primeira vez que ele pegou aquilo na mão e jogou no chão. Você tinha falado para ele que não podia? Então não tinha lei, não tinha regra. Ele não nasce sabendo. A única coisa que ele nasce sabendo é que ele nasce virado de costa para Deus. Né? É porque você pensa assim, nasceu aqui, a gente chorou desde o ventre. Né? Por que esse menino está rebelde? Onde que ele aprendeu a mentir? Onde ele aprendeu a desobedecer? Onde ele aprendeu a fazer isso? Não sei. Nasceu de costas para Deus. Em pecado me concebeu minha mãe. Então não dá para explicar. Aí e agora? Quem poderá me defender? Chapolin colorado? Não. As nossas atitudes. A Bíblia é rica em ensino. O manual de regra da nossa fé e prática. É um manual completo, que ensina inclusive a como estabelecer limites, e ensina inclusive a corrigir. Ensina inclusive a corrigir, a disciplinar. Posso falar, pastor? Com vara. Alguns não gostam. Como assim eu vou disciplinar o meu filho com vara? Não pode, tem uma lei da palmada. Não pode, eu vou ser preso. A gente corre o risco de ser preso. Mas a Bíblia é muito clara. O que disciplina em amor vai livrar o seu filho da perversão. Não é violência, é com amor, é com cuidado, é com estabelecimento de limites para a formação de caráter. O nosso não tem que ser firme, porém com gentileza, com amor. Porque o não que ele vai enfrentar depois lá no mundo, na sociedade, onde ele estiver, na faculdade, no trabalho, não vai ser um não com amor. O limite que o mundo vai estabelecer, ele vai encontrar um limite. Vai poder fazer o que quiser, é um aruã da vida, que pode xingar quem quer que seja, está protegido pelo PCC, o filho do traficante preso, que pode fazer o que quer, que acha que pode fazer, tem 300 mil seguidores na internet. Mas nós precisamos estabelecer os limites, e somos nós, os pais, que é função do pai. A mãe não pode fazer? Pode, mas o pai tem que participar desse processo. Passa aí, por favor. Os limites estabelecidos pelo pai determinam o nível de proteção ou desproteção moral e espiritual dos nossos filhos. Pode passar. Vou correr aqui bem rápido. O estabelecimento de limites, inclusive na sexualidade, tanto do menino quanto da menina, vem do pai. Sabia disso? Às vezes a gente pensa assim,
meu filho está crescendo, minha filha está crescendo, ela vai entender sobre a sua sexualidade se ela se aproximar muito bem da mãe feminina, vai saber cozinhar. Mas o que vai estabelecer os limites na sexualidade, inclusive da nossa filha, é papel nosso. É eu fazer da minha filha, quem tem filha, quem tem o papel de criar uma filha feminina, não feminista, feminina, é o pai. O pai de uma princesa. A minha filha, desde a adolescência, ela sempre tinha esse discurso. Ela falou assim, o cara que vier conquistar o meu coração tem que ser melhor do que o meu pai. Ele não foi melhor, não, que conquistou. Empatou. Não admito isso. Mas ela falou assim, por que eu vou sair de casa para morar com outro cara, se eu tenho tudo? Eu não estou falando de dinheiro, não estou falando de valores, de paixão, de amor, de respeito, do que qualquer outro cara que vai aparecer na minha. E se nós, como pais, não estabelecemos isso, o carinho, colocar a filha no colo, abraçar, beijar, falar do valor da filha, deixar ela se sentir feminina. Por muito tempo, a minha filha se vestia para ir para os rolês, para os jovens, para os adolescentes, se vestia, colocava um look lá que ela queria, chegava, estava nós dois juntos. Ela chegava no quarto, pai, e aí, o que você achou? Eu sempre achava lindo. Aí minha esposa, não, está horrível, não está combinando nada. Mas ela sentia, aí era o papel dela, o desafio dela ir lá. Filha, olha, seu pai gostou, mas troca essa cor por essa cor, você tem uma calça parecida. Por quê? Ela queria ouvir de um homem, do homem, que ela estava bonita, que ela estava perfeita. Aí ela vai criando, gerando a sua feminilidade, entendimento. E do homem, do menino, então, muito mais. Hoje, a geração leite com pera, né? Criado com vó, geração Nutella. Por quê, queridos? Por quê? Principalmente porque os homens, os pais dessa geração, não estão estabelecendo a hombridade dentro de casa. Os meninos não estão vendo os pais serem cavalheiros com as suas mães, com as esposas. Os meninos não estão vendo os pais cuidando da sua casa como deveria, sendo ausentes. Esse exemplo aqui de cuidado, esse cuidado de estabelecermos a sexualidade, muda aí, por favor. A homossexualidade é quase sempre uma disfunção ligada à figura paterna. E hoje, queridos, a homossexualidade ou lesbianismo tem sido altamente difundido no meio das meninas, por vários fatores. Primeiro, pela falta da paternidade. Segunda, porque hoje, de certa forma, há um status em sair do armário, mesmo que ela não queira. Aí, a outra, por conta da disfunção ligada à figura paterna, ela não tem um carinho. Ela não sabe o cheiro do perfume do pai. Porque o pai não abraça. O pai não pega perto, não traz perto, não abraça, não traz para cheirar o perfume. Não faz carinho. E ela, numa crise, ela tem uma melhor amiga na escola. E aquela melhor amiga, talvez não seja homossexual, mas dá uma atenção para ela. Olha, vamos conversar aqui, comigo você pode se abrir. E começa, a menina chorando, a amiga faz um carinho aqui, faz um enxuga-lágrima como uma amiga. O que despertou aquilo?
Porque ela não tinha uma base, ela não tinha uma estrutura, ela não tinha uma experiência com alguém que pudesse, com uma mão forte, fazer esse carinho. Aquilo causou algo no seu interior. Causou algo no seu senso de paixão. Um amor eros. Sentiu alguma coisa diferente. Ué, tem alguma coisa diferente aqui. E de repente ela vai desenvolvendo aquela amizade com uma amiga, mulher, menina da mesma idade. E começa a gostar do carinho, porque ela não tem outro carinho para padronizar, para referenciar o que é gostoso ou não. Se ela conseguisse ouvir um conselho do pai, diante disso, diante desse choro, dessa dificuldade, porque um crush, um arroba lá, o menino que ela gostava, deu para trás. Ela não tem coragem. Muda aí, por favor. Até a definição do sexo vem do pai. Até a definição do sexo, o poder da função do pai dentro da história familiar. Você sabe, né? Mulher tem os cromossomos XX e o homem tem cromossomos XY. Num relacionamento sexual, o homem planta dentro... Bem básico, viu, gente? Bem básico. Se tiver alguém da área de saúde aqui, depois vai me corrigir, mas deixa bem básico aqui. O homem planta os cromossomos dentro da mulher, os cromossomos são XY. Vai encontrar lá no óvulo com o da mulher. E da mulher é XX. Se o homem implantou o cromossomo X e encontrar com o XX da mulher, o que vai nascer? Se foi implantado o Y, encontrou o XX da mulher, vai nascer menino. A gente é poderoso mesmo, a gente é os caras, velho. E a gente não sabia disso. A gente não dá valor. Deus é perfeito, cara. Quem determina, inclusive o sexo, e a gente está perdendo. A gente não está querendo estabelecer nada disso. Muda, por favor. Outro conceito sobre limites. Religião e princípios. Eu poderia gastar muito tempo falando sobre isso. Religião é peso para com Deus. Princípios, não pode ser abrir mão de princípios, de valores, principalmente valores da palavra de Deus, princípios. E o que seria isso? Sabe o que às vezes acontece com os pais lá? Que a gente tenta ajudá-los, mas a gente esbarra. O pai chega com o adolescente assim, abraçado. Vem cá, pastor, por favor. O Joãozinho aqui está pisando muito na bola, está rebelde, está indo mal na escola. E eu falei para ele que se ele não mudasse, eu ia falar para o pastor, eu ia contar para o pastor. Ele quer namorar, mas eu falei para ele que a igreja não deixa namorar. Um dia um garoto chegou para mim, assim, mais de mas muitas vezes, o cara chega para mim, pastor, eu quero fazer uma tatuagem, posso? Eu quero colocar um piercing, um alargador, posso? Eu falei, o que teu pai fala? Não, ele que mandou perguntar para você. A religião, o que pode não pode, é uma cartilha. Mas nós, como pais, temos que estabelecer princípios, valores. A Bíblia não fala sobre piercing, tatuagem, a Bíblia não fala. Hoje não é pecado mais, antigamente era. Como assim? Antigamente era pecado, agora não é mais. Pais, é você que decide. São princípios estabelecidos do que pode e não pode. Dentro da minha casa é assim. Os nossos filhos, muitas vezes, nós falávamos algumas coisas para eles, dávamos alguma direção ou algum posicionamento, alguns limites. E a primeira coisa, porque era um engano, né? Eles têm que ser os pastorzinhos na igreja. E filho de pastor não é pastorzinho, não. A gente falava assim, olha, essa regra para você agir assim, assim, assim na igreja, é porque vocês são filhos do João André e da Nádia. Não é porque vocês são filhos dos pastores João André e da Nádia. Vocês devem ser exemplos, independente de quem vocês são filhos de cargos. Vocês não são pastorzinhos. E às vezes filhos de pastores sofrem. Tem muitas honras, mas às vezes sofrem por ser... E as pessoas não entendem isso. Mas a primeira
coisa é porque eles eram filhos nossos, os princípios da nossa casa. Se nós não fôssemos pastores, eles iam ter que agir assim também, da mesma forma, não importa como deve ser. Princípios. E a religião, pode mudar, por favor. A religião traz peso diante de Deus. E às vezes o adolescente cresce com medo de Deus. Uma frase que eu gosto muito é: amarre seu filho no altar. É um outro tema, é um outro recorte aqui. Amarre o seu filho no altar, não tem preço. Minha filha um dia chegou para mim e falou assim: pai, você prestou atenção que pode ser que a primeira vez que Isaac ouviu a voz de Deus foi quando ele estava amarrado no altar? Eu falei: ué, teologicamente pode ter sido, então tá bom, vamos tentar entender isso. Por quê? Quando Abraão foi sacrificar Isaac, amarrou no altar e Deus falou com uma voz: Abraão, Abraão, agora eu conheci o seu coração. Uma voz ressoou dos céus. Onde Isaac estava? Amarrado no altar. Até então, Isaac servia ao Deus dos seus pais. Naquele momento ele passou a servir ao seu Deus, porque ele teve uma experiência com Deus, no altar. Contextualizando, o seu filho, independente da idade, envolva-o completamente no altar. Não estou falando na igreja, nesse altar físico, altar da sua casa, altar da sua igreja, altar seu e Deus, e deixe-os, ensine-os a experimentarem, terem experiências com Deus deles. E hoje nós precisamos levar os nossos filhos a ter experiências com o Deus deles, amarrando no altar. Mas também amarre-os no altar da igreja. Envolva-os completamente na igreja. Eles são os profetas de hoje, eles são os pastores de hoje, eles são os missionários de hoje, eles têm experiências com Deus hoje, eles têm condições. O Espírito Santo não tem idade para se manifestar, o Espírito Santo não escolhe idade. Meu filho de 5 anos, o Espírito Santo, não tem Espírito Santo menino. Mas ele age, o Espírito Santo é poderoso para fazer. Mas muitas vezes nós estamos fazendo contas. Mas eu tenho que levar lá na igreja, eu tenho que levar na programação dos adolescentes, eu tenho que levar no acampamento, eu tenho que levar no teatro, eu tenho que levar no louvor, eu tenho que levar. Investimento. Investimento. Não tem preço que pague. Eu descobri isso e um dia eu falei: não, vou ter que mudar perto da igreja. Mudei, morava longe, porque eu não cansava. Aí hoje, até algum tempo atrás, eu falei: nossa, filha, vocês não saem da igreja. Ela falou: aí você criou um monstro. Agora você está me cobrando? Criei um monstro. Que não quer sair da igreja. Graças a Deus. Mas e o preço? O investimento? Não é preço, é investimento. Nossa, tudo isso vai custar o acampamento. Tem adolescentes... Já vários... Cara, esse dia eu chorei, literalmente. A mãe chegou assim, a menina ia fazer aniversário de 15 anos. Normalmente é aquela festa. Só que os pais não tinham muitas condições. Nós perguntamos para a menina: o que você quer ganhar? Nós temos esse valor para te dar de presente. Você quer um celular ou a inscrição do acampamento? Você é adolescente, o que você escolheria? Um celular. A menina falou: não, me inscreva no acampamento, eu quero ir no acampamento. E o celular? Não, o celular depois eu ganho. Cara, a menina entendeu qual que era de mais valor ali. O que ela levaria para a eternidade de mais valor? Estar no acampamento dos adolescentes. Cara, e às vezes nós não entendemos, nós ficamos colocando preço. Pode mudar. Princípios formam o caráter através da experiência com a palavra de Deus. A religião gera peso, o medo de Deus. Medo, não temor. Em relação aos pais, chega: eu vou contar para o pastor.
Eu vou falar para o pastor, Deus não gosta. Claro, Deus não gosta, mas há princípios. Às vezes a gente entristece o coração de Deus com as nossas atitudes. Mas não que Deus vai nos rejeitar. Há um amor envolvido aí. Pode mudar, por favor. Esse é o nosso papel, de mostrar aos nossos filhos, muito mais do que palavras, o único evangelho que os nossos filhos conseguem ler é a nossa própria vida. Eles estão de olho, nos observando todo o tempo. Pode mudar. Esse aqui é um exemplo, vou passar rapidinho, que a sociedade quer desconstruir essa imagem masculina, aquilo que eu tenho falado, né? Os nossos filhos têm sido... Os meninos têm sido desconfigurados na sua masculinidade. Recentemente, há algum tempo atrás, um grande conhecido, um famosinho aí, pediu perdão diante do público por ser homem. Perdoe-me por ser homem. Onde está a masculinidade? A gente faz, algumas vezes, no acampamento, a gente faz algo que a gente chama invertidinal. São conversas invertidas. Meninos de um lado, meninas do outro. Eu falo com as meninas e a Nádia fala com os meninos, para ensinar o que o coração do menino ou a cabeça do menino pensa em relação às meninas e o que as meninas pensam no coração e na cabeça dos meninos. E a gente fala isso. E sabe o que mais atrai? E a gente teve experiências incríveis, é quando a gente fala fortemente que o menino ele tem que ser cavalheiro. E a menina tem que respeitar isso, porque não é porque o cara puxou a cadeira para a menina sentar, ele está gostando dela. Porque essa é a fragilidade. O meu filho, às vezes, reclamava, as meninas, pai, só porque eu fui cavalheiro, eu levantei para sentar a cadeira, no outro dia estava todo mundo falando que eu estava gostando dela. Porque eu aprendi a ser cavalheiro. Aí ele parou de fazer, aí ele foi seco. Eu falei, não, equilíbrio agora. Continua. Você não está defraudando, porque aí a menina falou, não, ele me defraudou, porque ele puxou a cadeira, mas depois nem olhou na minha cara mais. Me defraudou. Então a gente tem que ensinar dos dois lados. E quando a gente fez isso num acampamento, a gente fez isso e falou assim, cara, menino, você sai desesperado para comer, primeiramente a fila é das meninas. As mulheres na frente. E você pode carregar a mala dela. Aí terminou o acampamento, todo mundo para os ônibus, as meninas de boa. O molequinho lá correndo 3 vezes assim. Aí naquela semana eu estava dando aula na escola da igreja, muitos ali, e aí eles fizeram com todo mundo ali. Terminou as aulas, as meninas subindo o corredor da escola assim, indo embora. Falei, cadê sua bolsa, menina? Você esqueceu? Não, o fulano está carregando, o outro está carregando. Cara, você tem que sempre falar, porque na outra semana já não estava mais. Né? É sempre aquele ciclo de informações. Mas por quê? Primeiro, o menino não vê o pai sendo cavalheiro com a mãe. O pai não ensina o filho que ele tem que respeitar a mãe, respeitar a irmã, ser gentil. Faz do seu jeito. E aí tem um outro extremo, do brucutu, do pai que não consegue o equilíbrio, a equalização das reações e das informações. E a gente encontra muitos meninos pedindo perdão por ser homem. E aí a gente pede, pode passar. Aqui é um exemplo muito simples. Aí, cientistas criam espermatozoide a partir da célula feminina. A gente não sabe se é verdade ou não, mas cientistas britânicos afirmam ter criado espermatozoides a partir da célula tronco na medula feminina. Aí vem os comentários lá. Onde está o seu Deus machista agora? Tudo feminista, né? Pronto, já podemos matar todos os homens. Agora já podemos exterminar esses nojentos. E aí você não pode ler de... Se for verdade, acabou a única utilidade masculina. A sociedade tentando, pode passar, tentando desconstruir a figura do homem, do macho, do alfa. Isso em relação a Deus, inclusive.
Se o homem não tem mais finalidade para a reprodução, e Deus não tem mais função para nada. Proteção é uma das necessidades básicas dos filhos, é a outra função do homem, do pai, da proteção aos filhos, trazer proteção, trazer o cuidado, trazer o sustento. E muitas vezes, quando a gente fala com adolescentes, a gente acha que eles não querem serem protegidos, mas eles querem. Eles precisam de um abraço, eles precisam de afirmação, eles precisam se sentir protegidos. Principalmente na adolescência, eles não demonstram muito isso. Vai tentar dar um abraço, despedindo do seu filho adolescente na porta da escola. Vai dar ruim. Dá ruim. Os meus filhos não gostavam. Já contei isso algumas vezes. Meus filhos não gostavam que eu descia do carro, na porta da escola, dava um abraço neles, perto dos amigos. O que eu fazia? Eu descia antes do portão, eles desciam, eu ia na calçada, aí eu acelerava o carro, parava na frente do portão. Na hora que eles estavam bem na muvuca dos amigos, eu buzinava bem alto, falava, te amo, filhão, beijo! O que eu ia recebendo quando chegava em casa? Uma irritação. Pai, você é maluco, você me mata de vergonha. Mas eu te amo mesmo, todo mundo deve saber que eu te amo, cara. Aí vai perguntar se ele não tem essas lembranças afetivas hoje. Você não vai lembrar desse caso. Minha filha vai lembrar desse caso. Na porta do Enem, que eu fiz essa... Ela fala até hoje, pai, você me matou. Eu estava entrando no Enem, já estava nervosa. Aquele desespero para ir para a prova do Enem. Você faz uma dessa do meio do povo que eu não conheço. Vai pensar que eu era... Você foi bem? Isso que importa. A proteção do pai. Os nossos filhos, crianças, às vezes demonstram mais. Mas há característica de certos adolescentes, temperamentos de adolescentes que não gostam mesmo de abraço, de toque, de beijo. Não gostam. Mas você pode descobrir uma outra forma de dar atenção, de dar carinho. Mas eles precisam, eles estão gritando por atenção, por limites. Eles estão gritando. Essa geração está gritando, mesmo que no silêncio. Você sabia que hoje o maior grito dessa geração é o silêncio? É uma geração de pais mudos e filhos surdos. Os filhos não ouvem os pais, porque os pais não sabem falar ao coração. E gastam um cartucho ao falar ao coração, com insistência, com forma errada de falar. Pode passar, por favor. O perfil do pai vai determinar o nível de segurança ou insegurança da personalidade dos filhos. Pode passar, por favor. Essa proteção em todos os aspectos. Talvez uma pergunta que vai surgir aqui no final, se der tempo da gente abrir para perguntas, é: com que idade devo dar um celular para o meu filho? Com que idade, meu filho? Principalmente quando você estiver disposto a ter um controle parental daquilo que você der para ele. Hoje está se usando muito essa expressão ou essas atitudes em pais. Meu filho não tem experiência com tela. Nenhuma. Desde que seja celular, TV, não tem. Desde muito pequeno. Não tem experiência com tela. É uma pequena fração de pais que estão assumindo essa, por ver o estrago que está se causando. Hoje os psicólogos já estão orientando, os terapeutas já estão orientando. Quanto mais tarde você der experiências com tela. Isso por conta de tudo. Visão, físico, visão, psicológico, emocional, os transtornos que estão surgindo, a cada dia surge um novo transtorno, ou índice de transtornos, TOD, TOC, TED, todo um TDAH, todos os tipos de transtornos que estão surgindo de uma avalanche. Tudo isso por muitos fatores, por muitas exposições, muitas informações e pouco conhecimento. Que nível? Quando que eu vou dar tela? Quando que eu vou dar um celular para o meu filho?
quando você estiver disposto a gastar e usar do seu tempo para ter um controle. O controle da senha. Eu pergunto sempre, você conhece as senhas do celular do seu filho, dos aplicativos, das redes sociais? Não, pastor. Meu filho precisa ter privacidade. Não. Nem eu tenho privacidade com minha filha, com minha esposa. Meu filho, de 12 anos, de 13 anos, ele não sabe discernir. E não é maldade, ele não é que ele não quer discernir. Ele não sabe discernir o que é certo e errado. O cérebro de um adolescente não está formado ainda na maturidade da razão. O cérebro do ser humano, ele amadurece da nuca para a testa. Daqui, onde estão instalados as emoções. Então, o primeiro que amadurece são as emoções de uma criança. A música, a alegria. Um adolescente está feliz, outro dia está triste, grita e chora ao mesmo tempo, ri e chora. As emoções estão à flor da pele, porque o cérebro... Mas a maturidade, a razão não está formada. E a parte do córtex pré-frontal, hoje, a maturidade aqui do cérebro, gente, do cérebro, é neurociência falando. Não tem nada místico aqui, é o cérebro que está sendo formado, é a razão, aqui está implantada a razão, o discernimento do certo e errado, do comportamento, do planejamento. Sabe com que idade no Brasil estão os estudos dizendo que está formado aqui a maturidade? 45 anos. Não tem muita gente que não está madura ainda, não tem racional ainda. Aí a gente quer cobrar escolha dos nossos filhos. A gente quer falar para os nossos filhos, deixa lá ele usar. Não, eu não quero saber dessa... Meu amigo. Por isso que eu perguntei, a pergunta que eu fiz, quem tem Instagram? Todo um monte de gente. Quem tem Facebook? Deixa eu de novo, quem tem Facebook? Não, dá. Facebook você tem lá. Se eu perguntar assim, quem tem Orkut? Tem alguém? Não, mas se voltar, você tem uma conta lá, né? Principalmente. Ai, que bom que seria que voltar para a gente resgatar as fotos que estão lá, né? Nossa, lembrando. Mas, enfim. Instagram, WhatsApp. Quem tem TikTok? Sabe onde seus filhos estão? No Facebook, eles não estão. Você não vai encontrar um menino de 12 anos, de 8 anos, se você der a oportunidade, no Facebook. E nós, tiozinhos, a gente está no Facebook, né? Passa receita, passa alegria. Eles estão no TikTok. Como que você vai ensinar? Como que você vai pastorear? Eu não gosto do TikTok, mas eu tenho que estar lá. Porque a geração que Deus me deu para cuidar está no TikTok. As trends, os memes que eles estão postando, as dancinhas, estão todos lá. Ah, mas se ele descobrir que eu tenho uma conta no TikTok, ele vai me bloquear. Vai, tudo bem. Por mais que você consiga controlar o celular do seu filho, as redes sociais, eles são nativos digitais, essa geração. Eles são nativos digitais. Eles nasceram com acesso a isso aqui. Então, se eles quiserem te dar um nó, eles vão dar. Eles são hackers, velho. Eles não são hackers. Pede ajuda com uma inteligência artificial. Pede ajuda para o seu filho. Qualquer coisa de tecnologia, ele vai te dar um mal. Até tem uns memes, né? A minha mãe, eu chego em casa, ela já quer saber a senha do Facebook dela e fica brava comigo que eu não lembro a senha dela. Então, assim, se não for pedir muito, principalmente você que tem filho adolescente, faz uma conta no TikTok. Faz uma conta fake. Né?
com perfil falso, sei lá, põe um nome. Começa a seguir seu filho, sua filha. Brincadeira, gente, pelo amor de Deus, o pastor está aqui. Gente. Vai falar que o pastor mandou fazer. Não, faz a... Mas não só faz a conta. Olha, não precisa também ficar investigando. Lá, claro, você vai investigar, né? Você vai investigar o que seus filhos estão postando. Com quem que eles estão conversando? No WhatsApp. O controle do celular. Uma ocasião, uma menina se envolveu com um menino e a família ficou desesperada. A menina perdeu a virgindade num rapaz que ela conheceu pela internet, foi numa festa, convidada por esse menino, adolescente, ficaram lá, transaram, e a menina perdeu a virgindade com risco de ficar grávida. Os pais ficaram desesperados. Pastor, nos ajuda. Falei, tá, o que aconteceu? Foi pelo celular, pela rede social, tal. Falei, tira o celular dela. Vai disciplinar, perda de privilégio, tira o celular. Onde foi o problema? Celular. Não, pastor, ela vai chorar se eu tirar o celular. Que chore? Que chore. Geração que não consegue lidar com a frustração. Que chore. Não, pastor, mas como que eu vou fazer contato com ela? Sei lá, faz de fumaça. Compra aquele xing-ling lá que vem com doce lá, só para ela te ligar, sem WhatsApp, sem nada, tem que fazer ligação. Não sei. Ai, pastor, vai ser difícil. Falei, então você faz uma escolha. Beleza, aceitaram, foram lá, tiraram o celular. Exatamente uma semana depois, estava na escola para dar aula, aquela menina chega, e eles gostam de pôr o celular assim, né? No bolso de trás, viu? Não é na frente, é no bolso de trás, para aparecer a marca do celular, para todo mundo saber qual que é o celular que ela tem. As técnicas, né? Com um celular melhor do que ela tinha, há uma semana antes, que tinha dado problema. Eu falei, mas aí você não... minha mãe me deu o celular. Ok. Passaram-se algumas semanas, os pais desesperados novamente, que aquela menina tinha entrado num grupo do WhatsApp, participado por conta desse amigo que ela conheceu, fazia parte de um WhatsApp, de um grupo do WhatsApp. Era um grupo de bandidos que fraudavam, que clonavam cartões eletrônicos, cartões bancários. E esses pais foram intimados. Porque pegou todo aquele grupo, quem estava envolvido com aquela gangue, foi intimado. Os pais quase perdendo a guarda da filha, os pais respondendo judicialmente, conseguiram explicar que estava lá por acaso. Por conta disso, porque a menina ia chorar. Então, abrindo esse parênteses, enquanto você quiser, estiver disposto a cuidar, a observar, então, mas eu aconselho a esperar o máximo tempo possível. Apesar que hoje é tudo, né? Graças a Deus está no processo, já foi estabelecido, né? Celular eliminado das escolas. Graças a Deus. Mas também existe aquele lado que a gente precisa prestar atenção. Será que vai ser realmente bom? Porque em alguns momentos que os professores abusavam das ideologias, dos ensinos que eles tentavam implantar, a gente filmava lá, alguém filmava e vinha. Hoje nem isso vai acontecer, mas enfim, eu acho que o benefício está sendo maior do que essas questões. Algumas dicas de apps aí, de aplicativos de controle parental. É mais ou menos na ordem das qualidades, talvez você conheça outros. Aí é para você fazer testes, pode passar. Depois, se você quiser, eu mando aí. Quase todos são aplicativos pagos, que você consegue controlar remotamente, é controle parental. Você ou espelha o celular do seu filho, da sua filha, ou você consegue controlar.
tanto como o GPS, que hoje tem só o 360, o Live 360, que é só o GPS, você consegue ver onde ela está, mas tem esses aí, alguns desses, principalmente, são de espelhamento do celular. Você consegue controlar, você consegue ajustar, inclusive, o uso do tempo que ela vai realizar, fazer, criar ali em cada um dos aplicativos. Você pode cortar a internet daquele momento, ou de um celular, até 10 horas, ou se ela está no WhatsApp, remotamente você consegue acompanhar. Então, o tempo, tanto que você queira ter esse acesso. Pode mudar, por favor. Agora, eu vou descansar um pouco. Princípio ou função da mãe. Tem intervalo? Não. Vai ter intervalo? Não. Pode ir direto? Então, função. Beleza, pais? Recebeu muito cutucões aí? Agora pode compensar. Beleza. Agora é a vez das mães, seus pais podem cutucar. Os pais, e antes eu queria só comentar algo que, não sei, vocês que são aqui da igreja, talvez não percebam, mas tem um perfume, um cheiro muito gostoso quando a gente entra aqui dentro. E com certeza, as pessoas que entram aqui pela primeira vez percebem. E quando eu entrei aqui, eu senti, mas na hora do louvor, Deus falou muito forte comigo, que a mesma maneira que a gente sente esse perfume fisicamente no ambiente, esse cheiro existe no mundo espiritual. E as pessoas que entram aqui dentro serão tocadas por esse cheiro, pela presença do Senhor, como a rosa de Saron tem um cheiro, como o Senhor traz esse cheiro na nossa vida. Eu sinto que algo novo Deus está fazendo nesse lugar. Amém? Como algo profético que Deus falou ao meu coração. Amém? Bom, função da mãe. Continuando a ministração sobre a família de Davi, com os filhos Absalão, Tamar e Aminon. Como o João André falou, Davi tinha várias esposas. E quando nós estávamos estudando esse texto de Davi com os filhos e as suas esposas, a minha pergunta foi, e é onde nós estamos para lançar alguns livros, né? E aonde estavam as mães? Maaca, que é a mãe de Absalão e Tamar. E aonde estava a mãe de Aminon? Que não fez nada. Ou se fez, foi algo muito insignificante que não foi escrito. Por que eu questiono tudo isso? Porque foi tão insignificante que não foi feito, não foi escrito nada, não foi documentado nada. Por quê? E se tivesse sido documentado alguma coisa, ou se as mães, principalmente Maaca, que é a mãe de Absalão e Tamar, tivesse tomado alguma postura, tivesse ido falar com Davi, tivesse feito alguma coisa, Davi teria feito alguma coisa. E por que eu penso isso? Porque Davi era uma pessoa que ouvia terceiros. Era uma pessoa, um rei, que ouvia suas esposas, ouvia os profetas. Tanto é que ele ouviu o profeta Natã, quando falou sobre o seu pecado. Bem, quando Salomão, o filho de Betseba, foi prometido a Salomão o trono, Davi já estava velho, Davi estava no seu leito de morte. O seu filho Adonias, filho de Davi, tinha ocupado o trono. E o trono tinha sido prometido para quem? Salomão. E o que estava acontecendo? Estava acontecendo que Adonias, o outro filho de Davi, estava ocupando o trono. O que a mãe, a mulher, a mãe de Salomão fez? Davi, Adonias está ocupando o trono. Davi já era velho. Davi já podia falar, eu já estou velho, não preciso fazer mais nada. Betseba, a mãe de Salomão, foi lá conversar com Davi e falou assim: Davi, Adonias tomou posse do trono. Você não tinha prometido o trono para o meu filho? Pois é. Davi se posicionou. E Davi foi lá e fez.
às vezes, nessa questão, quando a gente fala, Davi não fez nada, por que Davi não fez nada? Porque depois do abuso, que Aminon abusou da sua irmã, a gente fala assim, Davi não fez nada. Se passaram mais de 5 anos, Davi não fez nada. Realmente, Davi não fez nada, ele precisava ter feito. Mas as mães não fizeram nada. Pois é. Por que Davi fez alguma coisa quando Adonias tomou o trono? Porque Betseba fez alguma coisa. Por que Davi não fez nada quando Aminon abusou de sua irmã? Talvez, é a minha sugestão aqui, e fica para você, mãe, porque talvez Maaca e talvez a mãe de Aminon não fez absolutamente nada. É a minha sugestão. Tem um filme que eu sugiro muito para você, mamãe, assistir. Anote aí, no seu papel, no seu celular, Uma Canção de Gratidão. É um filme americano, é de uma família australiana. Uma Canção de Gratidão. Eu chorei muito assistindo esse filme, já assisti 2 vezes, porque há alguns detalhes que a gente pega depois, né? Existem 2 pontos para a gente assistir esse filme. É uma história baseada um filme baseado numa história real. Para a gente pegar em 2 pontos principais aí, nos posicionamentos da mulher nesse filme, da mãe, e para você assistir com seu filho, principalmente se seu filho for adolescente, nos posicionamentos dos filhos nessa casa. Você, pai, também assiste junto, porque você pode assistir também como posicionamento de um pai. E aprendemos juntos como família. Esse filme é muito interessante. Assistirmos como família. É muito bom. E eu, assim, eu vou sugerir para você, mãe, olha para essa mãe desse filme e observa as atitudes dessa mulher. Por que eu estou dizendo isso? Porque essa mulher é um exemplo de mulher sábia que edifica a sua casa. O que a Bíblia fala sobre tudo isso? A mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata a destrói com as suas próprias mãos. Queridas, eu tenho feito algumas observações nas famílias que eu estou perto, e eu tenho visto algumas coisas muito interessantes. Nós, mulheres, e eu vou me incluir, porque às vezes a gente fala assim, ela está apontando o dedo. Eu sou imperfeita também, eu não sou perfeita, eu também tenho os meus erros. E às vezes vocês vão achar assim, poxa vida, essa mulher aí é muito orgulhosa, né? Não é bem assim. É porque eu fico observando com os erros, para a gente aprender, e não fazer igual. O que acontece? Você conhece... E com isso eu procuro histórias bíblicas. As mães vê as 2 crianças brigando, e aí elas vão e brigam com as mães. Ou isso não acontece aqui em Campinas? Por exemplo, lá na Bíblia, existe uma história de Sara com Agar brigando por causa dos seus filhos, Israel e Ismael. Alguma semelhança entre nós eu consigo enxergar. Sim. O que acontece? 2 crianças brigam, ou crianças de 5 anos, 2 anos, ou de 12 anos, 15 anos, às vezes por causa de... Principalmente 2 meninas brigam por causa de um menino, qualquer semelhança, mera coincidência. As mães ficam morrendo de raiva, e as mães vão e brigam entre elas. O que a Sara, dos nossos dias, faz? Pega Agar, manda o pai mandar ela embora, e aí você fala, quem vai perder é Agar, porque Agar vai ser mandada embora, e ela vai chorar, vai embora com seu filho. Mas eu quero te dizer uma coisa, e trazer seu olhar para uma nova visão. Quem mais perde nessa história toda não é Agar, é Sara. Porque Agar tem a proteção de Deus, Agar tem o seu filho e tem uma promessa de Deus para o seu filho Ismael, que talvez não teria se não fosse essa desproteção de Sara, sua senhora. Mas Sara perde a sua serva,
aquela amiga, aquela pessoa que estava com ela o tempo todo. A minha pergunta aqui fica: quem é mais criança? Aquelas pessoas que brigam, aquelas crianças que brigam, ou as mães que brigam? Por que eu estou descortinando tudo isso para você? Porque nós precisamos entender uma coisa: nós não precisamos entrar nas brigas dos nossos filhos. Eles vão brigar, vão, e vão continuar brigando. Nós, como crianças, nós não brigamos? Brigamos. Deixa eles brigarem entre eles. E deixam eles resolverem os problemas que eles causam. Nós não precisamos entrar nas brigas deles. Por que eu estou falando tudo isso? Porque a figura da mãe, ela comunica um descanso, uma falta de peso, uma falta de atrito. A nossa casa, mãe, precisa trazer um certo descanso. Nós, mulheres, temos um potencial muito grande, isso é dado por Deus, de trazer um alívio, um descanso, uma paz, que, se a gente não tiver um espírito manso, talvez a gente consiga fazer o contrário. A gente consiga trazer um peso enorme para dentro da nossa casa. Talvez você não está entendendo nada, mas eu vou te dar um exemplo para você entender. Teve um determinado momento, essa história eu sempre conto para trazer isso como exemplo. Minha filha tinha 8 anos de idade, e, como eu sou filha de libanês, o libanês tem muito pelo, tem muito cabelo, mas não é só na cabeça, é no corpo inteiro, entende? Quando eu era criança, eu sempre ouvia a história assim: mulher com bigode, nem o diabo pode. Isso foi, sim, verdade. Foi algo que eu aprendi desde criança, que foi muito bom. Porque, às vezes, tem coisas boas que a gente recebe de criança. Uma coisa ruim, que eu sofria bullying quando era criança, é que era a turca. E turca fazia tchau assim, né? Como existe bullying de tudo quanto é tipo, de tudo quanto é raça, eu era um bullying de turco, era assim, né? Tchau, Nádia, tchau. E isso era horrível, mas você vê que turco não é assim, né? Depois eu te explico. Mas a questão era que eu tinha bigode. Tinha, não, tenho, né? E aí, graças a Deus pela depilação, né, irmãs? O que acontece? Que a minha filha, quando começou com 8, 9 anos de idade, ela começou a ter bigodinho também, né? Nasceu cabeluda. Oh, meu Deus, que bênção, né? Uma célula minha, e começou a desenvolver a mesma genética. Graças a Deus por isso. Só que aí, o que começou a acontecer? O mesmo tipo de bullying. Ah lá, a bigoduda chegou. Ah, o hominho chegou. Mulher com bigode, nem o diabo pode, eu falava para ela. E ela começou a falar isso na escola. Ah, mulher com bigode, nem o diabo pode. Mas, quanto mais ela falava, mais os meninos zoavam com ela. Ah lá, o hominho chegou, com bigodinho. Aí eu já comecei a pensar na possibilidade de fazer uma depilação, mas dá uma certa... Assim, eu ficava em dúvida se já era a hora e tal. Porque agora ainda tem aquelas depilações um pouco sem dor, mas na época ainda não tinha. Então, eu pensava assim, meu Deus, eu preciso trazer um descanso, uma certa dependência do Espírito Santo para a minha casa. Eu tenho que tirar esse peso. E ela chegava todo dia chorando, falando dessa tal de bigode, que estava todo mundo chamando ela de bigoduda, de hominho. E eu pegava, sempre quebrava essa palavra. Como uma mãe, e aquela mãe guerreira, a gente tem vontade de ir na escola, brigar, apontar o dedo. É ou não é? Isso acontece. Aqui dentro, vê um negócio assim, e a gente, eu vou lá, eu vou brigar, eu vou lá. E isso acontece. Mas eu estou contando isso porque isso acontece comigo também. Aconteceu, e não foi só uma vez, eu estou te dando só um exemplo. Mas a dependência do Espírito Santo precisa estar dentro de nós. A gente precisa buscar essa dependência. Porque teve um dia que ela chegou chorando muito da escola. E você via assim, que ela estava muito ferida, muito machucada. E a minha tendência era, agora eu vou na escola, agora eu vou brigar. Agora não é possível, tem que acabar com esse negócio. Porque eu já tinha sofrido tudo isso, e assim, eu imagino que isso ia piorar. Eu imaginei tudo isso, que isso ia piorar, e eu não queria mais esse peso dentro da minha casa.
porque eu queria trazer essa segurança para minha filha. Bom, eu, assim, abaixei a cabeça na hora do almoço. Abaixei a cabeça, falei, Espírito Santo, me ajuda. Espírito Santo, me dá sabedoria. Porque eu estou afim de ir lá na escola e brigar. E, pior, a diretora era minha cunhada, a irmã do João André. E, assim, eu sabia que a minha cunhada nem sabia o que estava acontecendo, né? Mas, bom, eu estou com vontade de ir na escola brigar, estou com vontade de ir na escola brigar com as crianças, brigar com as mães. E eu estou assim, tal, mas não vou fazer. Me ajuda, Espírito Santo. Orei. E eu falei só assim na mesa, filha, respira fundo. Jesus manda a gente orar o seguinte, Pai, primeiro eu falei assim, na cruz, Jesus olha para as pessoas que estavam crucificando ele e fala assim, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. E eu engolindo seco, porque também estava chorando igual ela. Mas, assim, mantendo, assim, super calma, né? Mas por dentro Deus sabe como é que eu estava. Então, fala assim comigo, filha, repete. Ela é muito melancólica e ela chorava assim, incessantemente. E eu falei assim para ela, filha, repete comigo, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. E ela falava assim, eles sabem sim, mãe, eles sabem o que eles estão fazendo. E eu falava assim, poxa vida, eu sei que eles sabem, filha. E o Natan só ria, ele falava assim, mãe, eles sabem. Aí eu falei assim, tá, mas respira fundo. Repete comigo, Pai, porque a gente está com fome, a gente quer almoçar. Para de chorar e repete comigo. Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Mãe, mas eles sabem. Eu falei, Nadine, vamos lá. E aí, Jesus, quando ensinou a gente a orar, ele falou assim, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Certo? Certo. Então, tá. Se a gente não perdoar os nossos devedores, Deus não vai perdoar as nossas ofensas. Você tem ofensa? Aí o Natan falou assim, ela tem ofensas contra mim. É, Natan, mas você também, ela tem ofensas contra você. Aí ela, é verdade. Aí eu falei, todos nós temos ofensas uns com os outros. Eu tenho ofensas com seu pai tem ofensas comigo, e assim por diante. Todos nós temos. E aí, você, Nadine, tem ofensas contra esses amigos da escola? Tem. Mas eles também têm ofensas contra você, e eu tenho hora para acabar, tá? Vocês vão ter ofensas contra mim também, entendeu? Tá, bom, vamos lá. Por que eu estou falando tudo isso, Nadine? Porque você precisa liberar perdão. Tá, preciso liberar perdão. Você perdoa seus amigos? Chorando, gente, chorando, quase que eu comecei a chorar junto. Tá, perdoa, Pai. Perdoa os meus amigos. E eu perdoo também os meus amigos. E chorando muito. E aí eu falei assim, Deus, eu precisei liberar perdão para os amigos da minha filha. Deus, e eu também perdoo os amigos da minha filha. E eu perdoo porque eles não sabem o que fazem. E eu perdoo porque eu sei que a minha função dentro da minha casa é gerar vínculos. Não somente vínculos aqui dentro da minha casa, mas gerar vínculos com a minha filha e os amigos dela lá fora. E, para isso, eu não preciso brigar com ninguém. Amém? Amém. Vamos almoçar? E, na sequência, a gente começou a rir, brincar. Aí, o Natan é bem colérico, ele falou assim, ufa, até que enfim, estava com fome. Começa a comer, e vira, fica tudo bem. E, assim, se o Espírito Santo não tivesse me ajudado, não teria trazido aquele peso, eu não conseguiria trazer aquela leveza nessa hora. Teria trazido peso. Então, depois do almoço, eu fui orar. Eu fiquei mal. Eu fui orar e falei assim, Deus me ajuda. Eu não quero que minha filha não cresça nessa situação. Eu quero que ela amadureça. Eu preciso provocar crescimento nela. Eu não quero que ela continue uma eterna criança. Ela precisa saber lidar com as frustrações. Ela ficou frustrada. Eu não posso deixar eu ir lá na escola lidar com a frustração dela. Tá, mas eu estou com vontade de ir na escola amanhã. Eu vou. O Espírito Santo, na hora, falou assim para mim, você não vai. Eu falei, não? Eu estou com vontade, Senhor. Eu vou lá na minha carne. Aí o Espírito Santo falou assim, não. E olha, presta atenção numa coisa. Vocês sabem que o Espírito Santo tem aquele ar de alegria, né? A alegria é um fruto do Espírito Santo.
Aí o Espírito Santo falou assim, eu gosto tanto de ficar perto de você, Nádia, por isso que eu pus mais cabelo na sua cabeça, porque eu sei quantos fios de cabelo tem na sua cabeça. Nada contra os carecas, viu, irmão? Nada, 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 nada. Nada, isso é uma intimidade entre eu e Deus, assim, bem pessoal. Mas aí o Espírito Santo falou assim, olha, eu sei quantos fios de cabelo tem na sua cabeça, por isso eu tenho que passar mais tempo com você do que com outros. É brincadeira, sem maldade, viu? Viu, Du? Não é nada pessoal. Mas aí, o que aconteceu? Eu comecei a rir. Eu falei, Deus, eu sei que o Senhor ama os carecas também, né? Sem maldade. Mas aí, eu comecei a rir e falar assim, meu Deus, o Senhor é muito, muito divertido. Bom, por isso que eu amo o Senhor. E comecei a orar por outras coisas, né? Conversar, brincar. Mas Deus me ensinou algo. Eu não preciso brigar com as mães de Ismael, porque estão brigando com os meus filhos. Eu preciso amar o Ismael, eu preciso amar a Agar, porque eu não preciso e não posso mandar Agar embora. Eu não posso mandar Ismael embora, porque eu não quero quebrar o vínculo entre Agar e Sara. Eu não quero quebrar o vínculo de Ismael e Sara. Tem todo um contexto aí que eu não vou conseguir entrar agora, porque meu tempo está sendo contado, mas eu falei, eu preciso também ensinar, além da minha filha ter que crescer, ela precisa aprender a lidar com a frustração, ela precisa aprender que o que as pessoas pensam dela é a opinião das pessoas, não corresponde à verdade. E eu não tenho que entrar na briga dela. E aí, depois que eu orei, que eu me acalmei, que eu gerei aquele vínculo dentro de mim, eu fui conversar com ela. E, no final, depois que eu falei tudo isso, eu peguei e falei para ela, filha, perdoa. É a opinião deles. O bigodinho, tem gente que até gosta. Bom, seu pai gosta tanto que casou comigo, olha lá quanta barba ele tem. Bom, aí, o que aconteceu? Aí eu falei no final assim, tem mais. Na brincadeira, Deus falou assim comigo, que Ele gosta de pôr mais pelo em nós, porque Ele gosta de contar. E quando Ele conta, Ele fica mais tempo perto de nós, porque tem tanto pelo. Ela falou, ah, não, mãe. Aí ela chamou o Natan, falou, Natan, olha o que Deus falou com a mãe. E brincou, e riu, e ficou assim, por isso mesmo. No dia da reunião de pais, tudo bem, ninguém falou nada sobre bigode. No dia da reunião de pais, a professora fala assim, acabou a reunião, falou da Nadine, elogiou, tirou nota boa, e não teve mais essa história de falar de bigode. Mas, na hora da reunião de pais, o que aconteceu? A professora falou assim para mim, o que é essa história de bigode, de Deus passar mais tempo com você e com a Nadine? Eu falei assim, por quê? É uma brincadeira, não tem nada a ver, tranquilo.